Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Mais uma vez, professor Mariano, filosofia, né? Começando o nosso segundo bloco, né? Segunda fase. É, Continuando aquelas aulas de conhecimento, ignorância, lógica, né? E no caso a imaginação. Eu gravei só acho que uma aula, né? Sobre imaginação. Pensei assim, vou gravar mais uma, né? Achei até um livro aí sobre o tema bem específico. Dei uma estudada, dei umas lidas, né? A imaginação a gente já viu, né? Muito relacionada a sonho, relacionado a percepções, a memória, né? A grande parte dos pensadores ela liga à memória, né? Descartes falava de sonho, falava de ilusões. Pascal também, até citei o Pascal aqui, ó. Falava que era ligado a erro e falsidade, né? Eu já expliquei essa parte, só estou repetindo até para fazer uma linha de pensadores também, né? Mas começa muito antes, lá em Epicuro, né, um filósofo lá da antiguidade, né, que o pessoal conhece muito como epicurismo, a questão das sensações, do sensual, né, sentidos. E em Epicuro, eu já falei até em aula uma vez, ele achava que ela era relacionada à visão, como se fosse uma influência dos objetos sobre nós, a distância. Né? Essa seria a imaginação para Epicuro, ó, que diferente. Né, o Epicuro tinha essa visão bem diferente, até no livro começou com ele ali, né, meio que se destacando, né, até eles colocam da visão da imaginação do epicurismo até as outras visões, né, que o epicurismo bem se destaca mesmo, né. Apesar que o epicurismo a gente vê que tem um pouco de atomismo, tem a questão das partículas, né, tem uma questão do universo muito material, né, você não vê ali muito Deus na situação, você vê como se fossem átomos mesmo, né? As partículas, as coisas, os objetos nos influenciando através dos sentidos, a distância, e essa seria a imaginação para Epicuro. Os estoicos também, né? Os estoicos eles falam que a imaginação ela pode ser infiel ao objeto imaginado, né? Então uma situação bem interessante, né? Já se diferencia então do Epicuro, já não seria o objeto, né? Seria uma situação distinta, né? Diferente, né? Até eu pulei ali que eu coloquei o Sartre depois, mas era para vir depois o Sartre aqui. Né? Então os estoicos, né? Aquele pessoal que tinha a indiferença, né? Principalmente ali depois vem com os romanos, vem aquela questão após, né? A filosofia grega, e eles colocam essa situação da diferença para o objeto. A escolástica meio que repete, né, o Epicuro, né, repete essas ideias da imaginação. Pascal já falamos, Leibniz trata que é uma experiência interna. Então, uma experiência meio confusa, por ser a imaginação, uma experiência interna um pouco errônea. Ela se diferencia das sensações mesmo dos objetos, né? Do contato com essas coisas. A gente já falou algumas vezes aqui da situação do conhecimento das coisas, né? Aquela relação sujeito-objeto. Na imaginação, né, se a gente vê Leibniz aqui, não teria nem isso, seria uma experiência interna, então seria uma consequência muitas vezes de outras experiências, né? Uma lembrança, uma memória, às vezes até em sonho depois a psicologia usa, né? Ó, Bergson, né, esse outro filósofo aqui, acho que é alemão, se não me engano, ou francês, ele relaciona a memória, ó, Bergson. Né? Então, desses vários pensadores, cada um tem uma teoria interessante, né? Depois, mais na filosofia moderna, já que nós estamos, tem o Second. Esse Second eu nunca li nenhuma obra dele, ele fala que é uma analogia, né? E que é diferente da percepção e da lembrança. Então, não está mais na memória aqui nesse Second, né? Então, é um outro pensador aí que tem, ou escritor, né, que tem uma outra visão da coisa, da situação da imaginação no nosso conhecimento. Entrando na psicologia tem o Binet, até esqueci de colocar o aqui, Binet, né? Ele fala que a imaginação não é passiva, ela tem que ter um esforço, tem que ter uma atenção dirigida, né? Então a psicologia ela já coloca assim meio que os nossos instintos, a nossa força psíquica mesmo criando essa imaginação, né? A gente numa ação, né? Porque para os antigos parece que era muito uma situação passiva, né? Uma situação que não tinha muito sentido, era simplesmente uma lembrança que nem a gente vê nos pensadores, principalmente esse aqui, né, da memória que é Bergson. A gente vê vários falarem que é o erro, por exemplo, que nem o Pascal, né?
é falso, as imaginações não têm nada a ver, como se fossem, por exemplo, coisas fúteis mesmo, né? A imaginação como se fosse uma coisa inútil. E não, a psicologia coloca na imaginação, lá na interpretação dos sonhos, depois, né, com Freud, você vê que é muito útil a imaginação para o nosso, para nossa psicologia, para nossa psique, né? Para nossa mentalidade. Então, principalmente a memória, a questão de caráter, essa questão da imaginação, ela meio que se cruza tudo isso e também no desenvolvimento, né? O ser humano, ele tem pouca memória, pouca imaginação de começo ou imaginações fora da realidade, né? Que nem a criança no seu desenvolvimento, e depois ela começa a ter pensamentos lógicos, começa a fazer. E isso é uma história da humanidade, né? Não é só a criança, né? Não é só a psicologia, não é só a antropologia, né? Que é esse estudo do homem. Nós vemos que a memória ela está relacionada ao ser humano, né, pessoal? Né? As pessoas mesmo, né? Então, assim, várias situações que transparecem. E Sartre, né, que é a filosofia já existencialista, diz que é um reencontro, né, da consciência. Diz que, na verdade, a imaginação meio que constrói objeto, né, para Sartre. Seria uma situação um pouco diferente, ele meio inverte, né? Que o existencialismo, assim, a existência, ela vem antes das nossas essências, né? Ela vem em Sartre, como é existencialismo, então nós temos primeiro as coisas, depois a gente vai colocando essas essências, essas situações das coisas, né? E lá em Descartes, lembra? Em Descartes, né? Descartes era o contrário. Primeiro vira a essência, né? Que é penso, logo existo. A minha alma existe, aquela coisa toda, né? Eu sou, eu penso, né? Para depois vir a existência, né? Primeiro tem a alma. Então, dessas filosofias, ambas praticamente estão certas, né? Mas cada uma tem uma visão diferente do ser humano, né? Nessas filosofias. E a imaginação no meio disso tudo, ela transparece, né? Ela acaba fazendo parte do conhecimento, porque por mais que nós não tenhamos um objeto aqui na frente, né? Por exemplo, você deu o exemplo da caneta aqui, né? Tem a caneta e agora não tem, eu estou imaginando a caneta, né? Então, é uma competência, uma atitude mental aí muito útil e também muito ativa, porque a gente exerce um esforço, né, dessa atenção dirigida, que nem diz o Binet, né, esse pessoal que influenciou muito a psicologia e Freud, né, depois, e Jung e tantos pensadores ou psicólogos. Até citei Piaget, citei a psicologia do desenvolvimento, né, em outros vídeos, no outro vídeo sobre imaginação, e é mesmo isso, a gente vê que em Kant também, o Kant daí tem aqueles esquemas mentais, né, pessoal? Né, em Kant que dá uma diferenciação daí dessa imaginação, até aquela aula eu fiz mais sobre Kant, né? Mas aqui, como a gente tem que falar um pouco dos outros, é interessante, de Kant a gente já falou também da ignorância, né? Então aquele pensador, por exemplo, que deu uma mudança do conhecimento foi Kant, né? Ciência do conhecimento, né, a tal da epistemologia, a gente vê que grande diferencial da coisa foi Kant, que merece um capítulo de à parte, né, mesmo na aula de imaginação aqui, por isso que eu não falei dele aqui, porque é um capítulo só de Kant, depois a gente vê aquela grande diferença da visão dele, né, que já se relaciona muito à razão e aquele racionalismo idealista dele, né, aquela situação do a priori e tudo mais, que é a situação do Kant, né. Mas voltando à psicologia, o desenvolvimento, principalmente da relação do superego, aquele nosso Deus ou Pai, né? Pai e Mãe, a nossa consciência mais moral, ela com relação à nossa consciência mais instintiva, muitas vezes a gente tem imaginações para fazer um meio termo disso tudo, né? A gente tem, por exemplo, um mundo melhor, por exemplo, a gente imagina esse mundo melhor, né? Uma pessoa que vive na favela, por exemplo, né? E isso não é ruim ou bom, né? Na verdade é mais bom que ruim, né? Agora tem imaginação que pode gerar, por exemplo, medo, fobia. A pessoa não consegue viver, né? Então uma imaginação também negativa. Então a imaginação em si, ela mexe com várias situações, não só de conhecimento filosófico, mas também humano, né? Humano, desenvolvimento humano, psicológico. Depois tem na arte o surrealismo, né? Aquelas coisas que não existem, a pessoa simplesmente imagina, né? Misturas, por exemplo, vamos dizer que essa caneta é uma caneta voadora, né? Tem asas e tal, então isso é uma surreal, isso é uma imaginação pura, né? E não tem paralelo na realidade,
né? Então, para os filósofos, por exemplo, empiristas, ou outros aí, até Aristóteles, ou mesmo Locke, né, e outros que a gente vira, não tem às vezes experiência e a mente tem o inato, né? Tem coisas que a gente recria, mistura, transforma também, né? Do conhecimento dessa imaginação, da imaginação. Tá bom, pessoal? Essa foi mais uma aula. Fico muito na frente aqui do quadro, mas dei uma limpada, até o quadro tá um pouco complicado para ler, né? Até eu notei nos outros vídeos. E agora, vocês podem fazer um pause ali e copiar, ou eu vou fazer um resumo aqui também no Word, né? Para mandar para vocês. Não se esqueçam, essa semana a atividade, né, sobre o que é a lógica, né, o que é argumento ou proposição, esses 3 temas dá para falar ali, né? Falem o que vocês entenderam, não entenderam, principalmente daqueles vídeos do rapaz lá, né, os 2 vídeos, né, ali dá para... Da lógica basta falar que pensamento organizado, racional, né, ordenado, aí vocês já têm uma noçãozinha, um conceito bem básico, né? Vamos só introdução à lógica mesmo, porque depois isso como não está muito caindo em prova, então a gente vai dar menos importância, né? A gente já falou de silogismo também antes, né, de Aristóteles, então não é uma novidade total a lógica. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Vamos trabalhando, né? Não esqueça para sexta, então, a trabalho sobre lógica, e quem não entregou ainda os outros 2 atividades da imaginação, que agora pode complementar com essa aula aqui, né? E sobre conhecimento, né? O que é o ato de conhecer, principalmente. E a primeira é sobre filosofia moderna, só se alguém começou depois, né? Pode fazer aí um resumo da filosofia moderna, que a filosofia moderna deixou Deus de lado, ficou menos focada na religião, esses temas ali, tá bom já, né? Valeu!